Snap, placement, kicked by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com mais um We That Podcast número 126 para vocês. A edição passada foi a 125, mais um marco aí na nossa vida, né? Começamos a falar de Saints lá em 2000 e, sei lá... Não lembro agora, não sei fazer conta. Eu sou fazendo curso de exatos, mas eu sou péssimo em matemática. Lidem com isso. Enfim, faz 6 temporadas. Já tem 6 temporadas. Estamos falando dos Saints aí pra vocês. E hoje nós vamos falar da vitória, segunda vitória seguida aí do Saints, né? Sobre o New York Giants. Fecha as portas, Giants. Porque perder pro Saints não é pra qualquer um, viu? Parabéns, parabéns. Mas não estou sozinha aqui comigo, hoje temos 2 convidados especialíssimos. Vou começar a falar do meu patrão, para ele não me mandar embora, que está retornando ao Idade Podcast após sei lá quantos episódios. Caio Rossini, aí, chefe, como tá? E aí, Gê, imagina mandar embora quem vê. Pensa que eu tenho qualquer autonomia para isso, mas obrigado aí pelo convite, tamo junto. E é isso, né? O Giants não tem que fechar as portas, mas mais um pouquinho vai disputar a CFL. É uma das piores linhas ofensivas que eu já vi na vida, fez até parecer que o nosso pass rush é bom. Claro que já participou, acho que faz umas 2 temporadas ou 3 que participou do podcast aqui conosco, está voltando hoje com o seu sotaque lá de Florianópolis, se eu não estou enganada. William, lá do nosso grupo do Telegram, tá vendo, galera? Se você participa do nosso grupo do Telegram, eventualmente a gente pode chamar você para participar do nosso podcast. Apesar que todo mundo que participou do nosso podcast, que torce para o Saints, eventualmente estava no nosso grupo do Telegram. Mas, William, bem-vindo novamente aqui ao nosso podcast. Tudo certo com você, com a família? E aí, Gé? E aí, Caio? Valeu, galera, obrigado aí pelo convite, né? Eu participei do podcast em 2019, do episódio número 38, até hoje eu escutei um pouco lá para relembrar, né, daquele episódio, foi muito legal. E estou muito feliz aqui de participar, ainda mais depois de uma vitória aí do Saints. Como o Caio falou, né, o Giants deu uma ajuda, né? Deixou parecer que o Saints joga muito, né? Mas vamos também ficar um pouquinho felizes aí também com a vitória, né? É isso aí. Essa é a galera que vai fazer o Idade Podcast número 126 para vocês, então vamos lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Lembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. Procure por Saints Brasil no Facebook, a página lá, que é a primeira página que apareceu na sua busca, eu acho que vai estar lá, somos nós. Se você ainda usar Facebook, e o nosso site www.mundorudete.com. Nós estamos gravando no dia 18/12 e amanhã, dia 19/12, é aniversário do Gabriel lá do Saints Brasil. Gabriel que é a pessoa responsável por deixar o nosso site no ar. Então, parabéns pro Gabriel, mandando um abraço aí pro Gabriel. Muito obrigado pelo trampo que ele fez aí de deixar o nosso site no ar e deixar tudo rodando lá certinho para vocês e para nós. Então, visite lá o nosso site, mundorudete.com é o nosso site. E me segue lá e as gurias lá no @fordosuperdome
tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você está escutando esse podcast pelo Spotify, classifica aí no Spotify, nos dê 5 estrelinhas, merecemos, né? Estamos aí acompanhando o Saints nessa temporada horrorosa, fazendo podcasts semanais para vocês. E também espalhe a palavra aí do nosso podcast para os seus outros amigos que ouvem ou que torcem para o New Orleans Saints. Eu sei que tá difícil, galera, mas a gente consegue chegar até o fim da temporada. Vamos falar então de Saints, né? Vamos a alguns números aí. Como a galera falou, o New York Giants estava embalado, né? Eu acho que eles tinham ganhado 2 ou 3 seguidas, vindo com Tommy DeVito e sua mãozinha, né, lá italiano ali, aquele, né, deixa pra lá, quarterback reserva do Giants, né, sensação aí dos últimos 2, 3 semanas. Todo mundo, inclusive eu, achava que o Saints ia levar um pau do Giants e do DeVito, mas eu acho que a defesa do Saints ouviu o nosso podcast e ouviu o resto da mídia, né, de Nova Orleans e foi lá e fez o seu trabalho. Mas vamos ver aqui alguns números. Vamos aqui, box score. Aqui. Tommy DeVito, 34 passes tentados, 20 conseguidos, 177 jardas, 7 sacks para perda de 57 jardas. Ele machucou no final? Não lembro, porque aqui tá falando que o Tyrod Taylor entrou uma hora, eu não lembro desse momento. Mas enfim. Já do lado do Saints... Oi, pode falar. Avaliação... Não, ele teve uma avaliação de concussão com um snap fora, 2 snaps fora. Tá. Que ele foi dar o slide, não sei se foi o Adibo ou o Taylor, deu uma porrada que pegou na cabeça dele, caiu como se tivesse desmaiado, e aí era só pra fazer cera, e aí a NFL falou, já que você fez cera, então você vai pra tenda. Aí ele perdeu. Entendi. Tá. E já do lado da bola, ele, o cara mais contestado de Nova Orleans, eu acho que a pessoa, ainda bem que eu não moro em New Orleans, porque senão se eu encontrasse esse homem na rua, não sei o que eu faria. Derek Carr, que finalmente lembrou que é quarterback, né, finalmente, acho que o melhor jogo, tirando aquele jogo contra o Patriots, né, mas assim, Derek Carr, 28 passes tentados, 23 acertados, 218 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação e sofreu apenas um sack para perda de 9 jardas. É o primeiro jogo com a camisa do Saints que ele consegue mais de 3 touchdowns lançados na semana 14. Vou deixar essa informação no ar. Faça o que você quiser com ela. Agora, correndo com a bola, o Saints teve ele, o cara que está levando, né, esse time nas costas. Alvin Kamara, que está aí passando para 1.000 jardas corridas já, ou 1.000 jardas da linha de scrimmage essa temporada. Alvin Kamara com 16 carregadas para 66 jardas. E também Jamal Williams aparecendo com 8 carregadas para 24 jardas. E já recebendo a bola, novamente ele, Alvin Kamara, 5 recepções para 44 jardas. E Juwan Johnson, que lembrou que é tight end, né? Tá bom que ele tava vindo, tá machucado, etc. Mas Juwan Johnson lembrou que é tight end, 2 recepções para 38 jardas, 1 touchdown. O outro touchdown do Saints foi ele, o cara da end zone, Jimmy Graham, né? Que também lembraram que ele sabe jogar futebol americano. E Kit Kirkwood, sim, retornando ao Saints, porque a gente tá sem ninguém ali para receber, né? E que foi responsável pelo outro touchdown do Saints. A gente ainda teve A.T. Perry e Rashid Shaheed, na minha opinião, fazendo um bom jogo, mas assim, só vou falar isso aqui. Do lado do New York, eu vou falar New Orleans Giants, desculpa. Do lado do New York Giants, recebendo Darius Slayton com 4 recepções para 63 jardas e Darren Waller com 4 recepções para 40 jardas, para vocês verem que o Saints segurou muito bem o ataque aéreo ali, né? E também correndo com a bola, o Giants, o Saquon Barkley correu apenas 9 vezes para 14 jardas, que era a maior preocupação ali, e não fez nada, foi segurado pelo nossa defesa,
né? E já do lado da defesa, eu quero só destacar duas pessoas, assim, que, né, a gente, eu acho que não fala o suficiente. Mentira, a gente fala. Ele, Demario Deus Davis, né, que, pelo amor de Deus, estava comandando a defesa como ninguém. E também destaque excepcional para Tenon Passignan, eu não sei se assim se fala o nome dele, desculpa, eu tinha que ter ouvido alguém falando, mas não ouvi, que, pelo amor de Deus, conseguiu 3 sacks, 3 tackles for loss. Então, assim, cara, o Tommy DeVito tá sonhando com essa linha do Saints, e principalmente com o Passignan. E fica também o destaque meu para Alontair Taylor e Tyler Mathieu, que estavam muito bem também, para mim, na minha opinião, que assistiu o jogo ali. Mas vamos lá, Garela, vamos deixar a galera falar, né? Senão só fica eu falando sozinho. Aquilo que a gente sempre faz todo podcast, né? Hoje dá para falar, né, de coisa boa, né? Episódio passado, o Ivan, coitadão, mesmo com a vitória, o Ivan não aguentava mais falar desse time, porque, né, ganhamos do pior time da liga, mas parecia que fez força para perder, né? Mas dessa vez não, o Saints foi lá, só deu uma vacilada no primeiro quarto, podemos dizer assim, e depois foi só suave. Então, o Saints recebeu o New York Giants e com uma vitória de 24-6. É a segunda semana seguida que a defesa do Saints não deixa o adversário marcar nenhum touchdown. Todas essas informações eu estou lendo lá no ChronicleStreetChronicles.com. Vão lá se você sabe inglês. Então, os ups and downs aí na The Good, The Bad, The Ugly não saiu ainda. Fica aí minha tristeza que não saiu ainda, né? Que é a única coisa que eu gosto de ler aqui. Assim, que é a única coisa que é bom de ler, né? Antes. Mas vamos lá. O up deles, gente, é o Derek Carr, que a gente já falou, né? Depois de 15 semanas com o Saints, finalmente, né? O Derek Carr, o quarterback, lembrou que ele é um quarterback e foi excepcional ali. Eles que estão falando, tá, galera? Falando aqui. Excepcional contra o Giants, completando ali, né? Os passos que eu já falei, etc. E ele, segundo a galera, estava bem confiante. Eles dão um exemplo aqui até dos passes, né, que ele acertou, principalmente os passes ali pro John Johnson, na cobertura e etc. E o Saints está agora na Red Zone, nos últimos 3 jogos, está 9-10, ou seja, deu uma melhorada também ali na nossa... Os problemas que o Saints tinha na Red Zone deram uma melhorada nesses 3 últimos jogos. Mas vamos começar com o convidado, William. O que você achou de Derek Carr, né? E a eficiência do nosso ataque ali na Red Zone, finalmente conseguindo 3 touchdowns ofensivos, né? Porque jogo passado a gente teve touchdown defensivo, né? Para ajudar, senão não ia, né? Mas fique à vontade, por favor. Então, Jéssica, eu até brinquei lá no grupo do Telegram que quem era o jogador que estava usando a camisa do Derek Carr ali, né? Porque não parecia ser o Derek Carr que a gente está vendo a temporada inteira, né? Passes mais precisos, passes rápidos, sabe? A gente está acompanhando, a gente vê os especialistas, né, mostrando o quanto ele demora ali no pocket, né, fica demorando para fazer o passe e chega a pressão e sempre tem jogadores desmarcados e ele podendo fazer o passe e demorando muito para fazer, né? Então o Derek Carr vem sofrendo isso a temporada inteira. E eu não sei o que aconteceu nesse jogo que ele virou a chave, assim, né? E eu acho que esse Derek Carr que jogou ontem é o Derek Carr que todo torcedor do Saints esperava, né? Esperava ver esse ano, né? Claro, no início tem aquele problema de playbook, né? Conhecer os companheiros, novos companheiros e tal, mas a gente não via uma evolução, né? E nesse jogo foi isso que eu observei, assim, um Derek Carr mais tranquilo, mais rápido nos passes e deu no que deu, né? 3 touchdowns de passe, 3 bonitos touchdowns com belas campanhas, né? Pô, a primeira campanha ali do
do touchdown do Kirkwood, eu anotei aqui, foram 11 jogadas, 68 jardas, de 6 minutos e 35. Claro, com as devidas proporções, me lembrou o tempo do Drew Brees, né? Que fazia cozinhava o galo, né? Como se diz, uma corrida, depois um passe, né? Mais umas 2 corridas, e foi levando, gastando o relógio, e chegando no final fazendo touchdown, que fazia tempo que a gente não via isso. Então, assim, fiquei contente, sim, fiquei feliz. Espero que não seja uma felicidade momentânea, né? Que isso no próximo jogo continue assim. Mas o Derek Carr, né? Vamos esperar para ver. E você, Caio, o que você achou do nosso garoto Derek Carr, né? Após aí todo esse tempo, finalmente jogando e chegando na Red Zone, mesmo sem termos Michael Thomas ali e Chris Olave. Assim, é lógico que ele tem a parte certa dele, né, de ter conseguido achar os passes. Foi um gameplay muito bem executado, de coisas que funcionaram. Mas, ao mesmo tempo, tudo que aconteceu nesse jogo contra o Giants é necessário colocar um pouco em xeque, porque o Giants já é um time com muitas limitações e teve uma tarde horrorosa, em que nada funcionava, e é muito mais fácil você arriscar, você ficar mais confiante, quando você tá com 2 posses de bola à frente, 1 posse de bola à frente, que foi basicamente o que o Saints teve, né? O Saints não teve atrás do placar em nenhum momento o Derek Carr foi chamado para colocar o Saints de volta no jogo. É um jogo absolutamente controlado, principalmente pelo lado da defesa. Então isso facilitou um pouco o trabalho, lógico, junto de um gameplay que foi muito bem pensado e muito bem executado durante toda a semana. A execução em si, o que mais chama atenção é a forma como o Saints consegue achar uma solução óbvia para algumas questões, como por exemplo o Red Zone, né, que a gente tinha uma grave dificuldade em fazer essa bola entrar na Red Zone, na end zone, e que desenterraram Jimmy Graham, que todo mundo sabe que é um alvo gigantesco nessas situações, e que o próprio Sr. Pete Carmichael estava acostumado a colocar ele no game plan quando tinha o Sean Payton na sala da reunião. Então são algumas soluções óbvias que apareceram. Me preocupava muito o fato da ausência, né, mais sentida de um Tyson Hill aparecendo mais, de algumas jogadas mais nesse ponto, mas acho que o Saints lidou bem. O adversário não mostrou muita resistência, mas eu ainda seguro a parte da empolgação. Acho que o jogo contra o Rams me preocupa demais. Tem pouco tempo de preparação, esses jogos com semanas curtas é onde geralmente você precisa de um staff mais bem aliado, que não é o caso do Saints. Todo mundo sabe que o principal problema do Saints é staff, é comissão técnica. Então, se conseguir ter um bom desempenho contra o Rams, aí eu acho que a gente pode começar a olhar para esse time e ver uma certa evolução de fato, e não um aproveitamento em relação à fraqueza dos adversários, que foi o que aconteceu contra o Giants. E agora falando outro destaque que o Caio até falou ali no comecinho, que o nosso pass rush finalmente pareceu um pass rush, né? A gente colocou ali lá no mundodead.com, o Léo traduziu pra gente uma matéria falando que o Saints teve que colocar até o Zac Baun como linebacker ali, linebacker não, como um pass rush, mais jogando bem mais ali na linha, e funcionou, tem funcionado. E essa semana parece que funcionou além do Zac Baun, outros jogadores, né, funcionaram ali para chegar no quarterback. Ali no primeiro quarto, o Saints não estava chegando tanto, mas depois o negócio abriu a porteira e o negócio foi que foi. Então, assim, a defesa terminou o dia com 7 sacks, como eu já falei, para perda de 57 jardas, o Passion, 3 sacks, o Brian Bresee com 2 sacks, e os outros 2 sacks foram do Carl Granderson e do Demario Davis. E apesar do Zac Baun ali não ter nenhum sack nesse dia, né, nesse jogo,
o que ele fez ali na linha foi muito bem feito, né? Ele jogou no college como pass rush, e daí o Saints draftou ele para jogar em outra posição. O que me deixa puta até hoje é essa mania do Saints de draftar jogadores que jogam no college e se dão bem no college na posição, aí vem para a NFL, o Saints drafta para jogar em posição L, né? Uma posição totalmente diferente e depois culpa o jogador quando ele não evolui. Mas Zac Baun está evoluindo, eu vou defender meu menino nessa temporada, entendeu? Os elogios do Zac Baun ter um prazo de validade até o fim da temporada, então é isso. Mas eu vou defender meu menino. Sempre falei bem dele, do cachorro dele, agora ele está casado, então eu vou falar bem da família dele enquanto eu tiver oportunidade. Mas o que você, Caio, já que você que trouxe aí, né, falando do pass rush, o que mais, como assim, a linha, o que facilitou? A linha do Giants ser ruim, a linha ofensiva, ou o nosso pass rush estava mesmo num dia inspirado? Ou as duas coisas? Eu acho que principalmente a fraqueza. Você tem algumas coisas que levam a outras, né? Então você tem uma linha ofensiva do Giants que fez uma péssima partida e eu prestei bastante atenção em como esses sacks aconteciam, e você percebe que não era uma jogada trabalhada de bloqueios, não que o Saints não tenha isso, mas era a vitória no 1 contra 1. Era rusher ganhando e botando o tackle sentado no chão. E isso mostra uma defasagem técnica gigantesca da linha do Giants, que a gente sabe que não é das melhores. Mas o que facilitou, e aí quando a gente fala em 7 sacks, fala, nossa, é um número expressivo, é um número alto, mas tudo isso aconteceu porque teve um jogador que fez uma partida espetacular, e esse cara se chama Demario Davis. O Saints só consegue ter todo esse sucesso em relação ao pass rush, porque primeiro que a gente consegue manter o ataque do Giants como um ataque com apenas uma função, né? As poucas tentativas de corridas que tiveram com o Saquon Barkley não funcionaram, porque o Demario Davis estava encapetado no jogo, tudo que passava perto dele derrubava, e aí o Giants ele foi obrigado a jogar de uma forma só, perdendo o jogo ainda, era passe em cima de passe, o que facilita até o trabalho da defesa. A gente chegou a pressionar o Danny DeVito com apenas 3 homens na pressão, né, como rushers, o que mostra mais uma vez que era uma situação óbvia de passe e que a linha não estava conseguindo segurar absolutamente nada. Mas a defesa ela vem se provando, né, que consegue se manter em alto nível, inclusive para quem está nos mesmos grupos que a gente sabe que é isso que eu falo que vai garantir o emprego do Dennis Allen por mais uma temporada, que a defesa ela continua produzindo, o problema é mais estrutural, principalmente de ataque do Saints. Então ali era meio que algo já esperado, que a nossa defesa conseguiria, segurando o ataque terrestre deles, já conseguiria ter um desempenho legal. Agora, não dá para olhar para o nosso pass rush, acho que tirando o Bresee, que para mim tem sido uma surpresa extremamente agradável, é um defensive tackle que já chega produzindo na liga, e isso é muito raro, geralmente, ainda mais nessa posição, você tem algumas adaptações técnicas que precisam ser feitas. O restante são jogadores no máximo medianos ali para rotação. A gente teve o Parkinson lá, que eu não sei como é que fala o nome dele, conseguindo sec. A gente teve outros jogadores conseguindo pressão. Então, de novo, a defesa não é um problema e o pass rush foi de fato muito bom, mas tudo isso carregado pelo Demario Davis, que fez com que o Giants simplesmente abrisse mão de correr, porque percebeu que cada vez que corria ganhava 1, 2 jardas no máximo e precisava garantir mais jardas para ganhar o jogo. E você, William? Além do nosso pass rush ali, você viu alguma coisa que se destacou, algum jogador que se destacou na defesa? Eu vi que o Saints teve que mudar a defesa para 3, 4, foi para 4, um negócio assim. Eu sei que mudou um esquema da defesa, parece que a defesa finalmente encaixou. O que você tem achado aí dessa nossa defesa, William? Principalmente nesse jogo. Então, como o Caio trouxe, o Demario Davis, ele é um ponto fora da curva, né? Ele domina ali a nossa defesa ali e fez o que fez, né? Era um dos pontos negativos da nossa defesa, né? Contra a corrida, a gente estava
meio que uma peneira ali, e nesse jogo o Demario Davis chegando ali, né? Já no início, já no primeiro quarto, já na primeira campanha deles, o Demario Davis já chegou mostrando o cartão de visita e eles tiveram que mudar o jogo, né? Então, nessa mudança apareceram ali o pass rush, né? E o Caio destacou o Bridge, e eu também foi o que me chamou atenção, assim, porque ele é um calouro, né? E eu já venho percebendo, assim, em outros jogos, a disposição, o vigor dele ali, né? E ele vem se destacando nessa defesa. E outro ponto que daí foi a Jéssica que trouxe, né? Sobre o Zach Ball. Pô, o Zach Ball foi draftado em 2020 e jogando nos special teams e como a Jéssica falou, essa mania do Saints, né, de colocar jogador em outras posições e não aproveitar. E agora, né, nos últimos jogos, ele vem tendo a oportunidade de jogar na posição dele, né, e foi onde que ele se destacou, e ele vem mostrando um bom trabalho, né. Então, assim, o Breezy e o Zach Ball são dois jogadores que me chamaram muita atenção nesse jogo, né? E sem contar o Demario Davis, que é sempre o cara ali da defesa, né? E alguém tem mais algum destaque positivo aí pro Saints? Que a gente talvez não tenha falado aqui? Eu gostei do Special Team. Eu achei que foi bem, desculpa, William. Só para pontuar, inclusive a reação após um punch lá que foi dentro da linha de 10 foi bem divertida de ver o rapaz lá dando um beijo no nosso Panther, nosso maravilhoso Panther. Acho que o Special Team vem mostrando evolução quase que semana a semana. Cara, é um time que não tá difícil de bater playoff mesmo com todas as dificuldades, né? Isso que é mais estranho de tudo isso. Em qualquer outra divisão da NFL a gente já teria eliminado há muito tempo. Então não dá para tirar todos os méritos, mas a gente sabe que desses pontos positivos eu acho que a gente pode destacar isso, né? Destacar o nosso special team, destacar o Demarius, que já não é mais nenhuma novidade, que ele tá jogando muita bola. A forma como o Saints conseguiu se preparar no ataque, e esperamos que o Derek Carr consiga desempenhar quando o Saints estiver perdendo, que infelizmente é frequente, o mesmo papel que ele desempenha quando o time está ganhando. Ô Jéssica, eu acho que o nosso punter, depois que tirou aquele mullet, eu acho que também começou a jogar, né? Aquele mullet feio lá, né? Eu falei no podcast aqui que aquele cabelo dele era horrível, tá vendo? Foi só tirar o cabelo que começou a lembrar como se joga, como se chuta um punch. Mas continua aí, William. É isso aí, concordo contigo. Mas assim, ó, um ponto positivo que eu queria destacar, que o Caio trouxe, foi a participação dos tight ends no jogo. Eu não estava, né, não estava observando isso nos outros jogos, e nesse ontem os tight ends participaram muito do jogo, tanto o Jimmy Graham, o Juan Johnson e o Moreau também, e vários passes em direção a eles, e a gente estava sentindo falta disso, né, de jogo com os tight ends, né. Isso já há alguns anos a gente vem sofrendo, né, com a falta de tight ends, e agora, esse ano, né, temos boas armas ali, né, e bons jogadores, e eu não estava observando isso, o Derek Carr não estava fazendo os passes para eles, né, e nesse jogo eu achei que vários passes para os tight ends e bastante segurança ali, né, tanto que 2 deles fizeram touchdown, né. Agora vamos para o outro lado, né, da moeda. Alguém tem alguma coisa ruim a falar desse time, desse jogo? Porque, assim, aqui a galera só falou das zebras, né, que as zebras nas últimas semanas aí tá só por Deus, né, deram umas faltas ali que Jesus Cristo, mas assim, e daí não deram outras também, né, mas foi lá, nada que tenha
tirado ou dado a vitória pro Saints ou tirado a vitória do Giants, mas, né, pelo amor de Deus, não, e é um consenso geral que eles continuam péssimos, né? Como consegue uma liga bilionária ter funcionários péssimos na principal função ali, que é de árbitro, né? Mas alguém tem algo ruim a dizer sobre isso? O meu destaque negativo ali vai para o primeiro quarto, que o time estava bem desencontrado ali, Deus me livre, né? Tava feio aquele primeiro quarto, mas depois as coisas funcionaram. Alguém quer falar mal do Saints? Ô, Jéssica, assim, na verdade, pontos negativos, um dos pontos negativos que eu observei, assim, foram o número de faltas, né? Eu achei que foram bastante faltas e a gente tá falando desse jogo específico mesmo, né? Porque o jogo, como você já mencionou, o primeiro quarto foi um pouco enrolado, assim, né? Mas depois o jogo fluiu e também não vi, assim, pontos tão negativos, assim, específicos do time, assim, né? Eu acho que o maior foram as faltas mesmo, né? Que, para mim, e as zebras, né? É interessante que quando eu comecei a assistir futebol americano, uma das coisas que me chamou a atenção, que me fez criar gosto pelo futebol americano foi a arbitragem, assim, né? Essa coisa de tu rever o lance para de repente voltar atrás de algum lance para ser algo mais justo, assim, né? Eu achava justo e sei lá, nos últimos anos parece que a coisa tá pior que o nosso Brasileirão aí, né? Então, pô, as zebras, algumas faltas que, pô, não dava dava para ver totalmente que não, né, não era falta, e algumas outras que eram e não deram. Então, assim, eu acho que isso também foi um ponto negativo do jogo também. Em relação à arbitragem, deram uma falta pessoal, né, uma força excessiva, acho que do Lontai Taylor, em um passe curto, que é um absurdo, né, que ele vai com o ombro, ele baixa a cabeça, num teco absolutamente legal, até o próprio comentário da arbitragem na transmissão falou, esse é um teco legal, ele não, que é o que eles chamam de targeting, né, que é você acertar um recebedor que está em posição em defesa. Isso não aconteceu de jeito nenhum. Mas, para falar de arbitragem, infelizmente, não é só o Saints que reclama, a gente acompanha outros jogos da liga, tem muita falha da arbitragem de uma forma geral e a arbitragem está sendo bem questionada nos Estados Unidos. Mas esse jogo é aquele jogo que ninguém é exigido o suficiente para falhar, né? Então, o time inteiro acabou conseguindo ter um bom desempenho, mesmo os jogadores que a gente sabe que têm as suas limitações conseguem ter um bom desempenho e que, se consegue ter um desempenho minimamente razoável, passa despercebido, né? Porque não é chamado para resolver as paradas, resolver as jogadas ou resolver alguma coisa mais importante para o time do Saints. Então, dessa passaremos ilesos em relação a grandes críticas ao time do Saints de uma forma geral. Se ninguém tem mais nada a falar, o podcast acabou. Acabou. Eu acho que Posso falar do Rams? Pode. Então, calma. Então, podcast sobre esse jogo, então acabou. Ainda tem mais alguma coisa a falar do jogo versus Giants? Bem, mal, pode ficar à vontade. Não, então só para finalizar que eu destaquei aqui também, que eu acho que outro ponto positivo foram as campanhas longas, assim, né? Pô, então o terceiro quarto que eu anotei foram 18 jogadas, 140 jardas e 11 minutos. Então, assim, no jogo passado, o Saints venceu a partida com menos tempo de posse de bola, menos jardas, assim, então impressionante, assim, né? E então essa mudança de postura, assim, de um jogo para outro também me chamou muita atenção. Jogadas longas, eu sinto muita falta disso, sabe? Daquela queimar o relógio, saudade do Drew Brees, né? Fazendo isso. Eu sei que vai ser muito difícil a gente ter um quarterback novo fazendo isso, mas
pô, ontem me fez lembrar um pouco, assim, né, da época do Drew Brees, com aquelas várias jogadas, muitas jardas, muito tempo, queimando muito tempo do relógio, e isso vai cansando a defesa e o jogo fica mais fácil. Só que como o Caio falou, né, ontem foi talvez possa ter sido um caso à parte, né, que o Giants também dá uma colaborada, né, que não é um time tão técnico, que dê tanto medo assim, né? Então, mas deu pra ser feliz assim nesse sentido. Acho que a gente pode falar do próximo jogo, já que vai dar tempo. Próximo jogo é o Thursday Night Football. É a última vez que o Saints vai aparecer no horário nobre para todo mundo ver da NFL, aí na NFL, né? No horário nobre da NFL, em rede nacional, etc. E é exatamente contra o Los Angeles Rams, assim, aquele time que nos deixou um trauma gigantesco, né? O torcedor do Saints dá até uma tremidinha quando vai encarar o Rams. Mas o Rams tá vindo aí embaladaço e... Bom, mais ou menos, né? Também não tá toda aquela coisa, mas... Fala, Kai, fale sobre o próximo jogo do Saints, onde a magia vai acabar e a gente vai voltar para a Terra. Não, magia não vai acabar não, na verdade a gente vai tomar um choque de realidade de o quanto temos limitações, principalmente na parte de treinadores, né? Quando você tem uma semana curta, como é o caso do Saints, que joga domingo e joga agora na quinta-feira de novo, acaba que você não tem tempo para treinar, você monta um gameplay, mas é muito mais na base dos vídeos, né? E você mostrar como joga o adversário. Você não tem tempo para colocar esses caras em campo e falar, a gente vai fazer essa jogada, vou praticar o game plan. É pouca possibilidade disso. E é nesse momento que você vê a diferença do time bem treinado para o time mal treinado. O time mal treinado ele não consegue encontrar alternativa para superar isso. E principalmente o nosso ataque vai ter muita dificuldade contra o Rams. Vai ser mais um jogo que a defesa vai manter o time vivo, pelo menos até o terceiro quarto, muito provavelmente, até começar o quarto período, até porque nesse último jogo contra o Giants mostrou uma estatística que, em relação a pontos sofridos, a defesa do Saints é a melhor da liga em terceiros quartos. Então a gente vai continuar no jogo até começar o quarto período, mas eu tenho muito medo do que o Pete Carmichael pode fazer em 2 dias de vídeo, sabe? Com muito tempo para treinar, com toda a ajuda do mundo, ele já faz um gameplay geralmente fraco, limitado, com 2 dias sem prática, né, com o Derek Carr sem conseguir saber onde está cada recebedor para encontrar janelas de passe, já mais em instinto. A tendência desse jogo ser uma tragédia para o ataque é muito grande. Então eu tô completamente pessimista contra esse jogo do Rams, que pode ser o ponto da virada, né? Se o Saints consegue um bom resultado contra o Rams na quinta-feira, ele se coloca em uma posição de disputar por playoffs até a última rodada da temporada regular. Se tomar uma pancada em casa do Rams, aí você pode vestir a toquinha de Papai Noel e começar a pensar em 2024, que a chance de ter um Buccaneers, de ter outro time da NFC solto nos playoffs é muito grande. O Rams, os últimos 4 jogos do Rams, eles estão em segundo lugar na NFC Oeste. Foi um 28-20 contra o Commanders, um 37, o Ravens, né, o único jogo que eles perderam aí dos últimos 4, eles perderam de 37-31 do Ravens, daí eles ganharam de 36-19 do Browns, e o último jogo aí que eles ganharam de 37-14, não, peraí que tá invertido aqui, vamos lá. Oh, Jesus, amor. Deixa eu abrir aqui direito. Aqui, vamos lá de novo. Últimos 4 jogos, agora vai vir certo. Então, eles ganharam dos Cardinals de 37-14, ganharam do Browns de 36-19, daí eles perderam de 37-31 contra o Ravens, e o último jogo, último jogo que eles vão vir agora, eles ganharam de 28-20 do Commanders, e o Commanders quase conseguiu virar esse jogo, porque esse jogo eu assisti ontem. Então é isso, né? Eles vão enfrentar o Saints, depois eles vão pegar o Giants e o 49ers, ou seja,
O último jogo aí, os dois tem tudo para ser um 2-1 para eles, que eu não acho que eles ganhem do 49ers, né? Que vem embaladíssimo. Mas é isso. E você, William, o que você acha desse próximo jogo, esse Thursday Night Football? Jogo contra o Rams é sempre uma adrenalina, né? Tem aquele fatídico jogo na nossa mente, né? Aquela cicatriz que a gente tem. E então, assim, para mim hoje, assim, ganhar do Rams vai ser o ponto alto da temporada. Eu acho que o Caio mencionou, é o jogo que vai fazer com que ou o Saints já se prepara para o próximo ano, né? Dá adeus à temporada e se prepara para o próximo ano, ou vence e continua na briga, né? Então, só que assim, esse é difícil, assim, para mim. Eu não sei se tem torcedor do Rams que ouve o podcast, mas, cara, eu odeio esse time. Esse time, pra mim, eu fiquei traumatizado. Então, assim, pô, eu quero que o Saints vença esse jogo, de qualquer forma, e é isso aí. Só que pouco tempo, né? Pouco tempo de preparação. Nós temos ainda muitos jogadores machucados. Não sei se dá tempo de recuperar ainda para quinta-feira, mas vamos lá, né? Vamos torcer e mandar energias positivas aí para ver se o Derek Carr consiga fazer um jogo pelo menos parecido com o que ele fez aí ontem contra o Giants, né? O calendário do Saints, né? Temos mais 3 jogos ainda. Esse Thursday Night contra o Rams, né? O jogo é lá, em Los Angeles. Depois o jogo contra o Buccaneers. O jogo é lá em Buccaneers, é lá na Flórida. E por último, contra o Falcons. O Saints recebe o Falcons no Superdome. O Saints jogou 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos no Superdome. Eu estou chocadíssima que a NFL deixou, mas tudo bem. Então, o Saints tem a chance ou de terminar, tá 7-7, ou de terminar 7, 8, 9, 10, 7, ou de terminar 7-10, né? Assim, porque os Rams, jogo complicadíssimo, Buccaneers embaladíssimo, inclusive o Saints está empatado com o Buccaneers na NFC South. E o Falcons, que é sempre um jogo contra o Falcons. Não importa quão ruim o Falcons está ou quão ruim o Saints está, que é sempre um jogo surpresa. Né? Mas vamos ver se pelo menos a temporada o Saints finalmente termina a temporada com um recorde positivo. Se ninguém tiver mais nada, eu acho que agora a gente pode encerrar de verdade. Alguém? Tem mais alguma coisa? Não, só para lembrar que o Dennis Allen disse em entrevista que o Marshawn Lattimore e o Michael Thomas continuam no caminho de suas recuperações e não colocou um prazo para que eles voltem a treinar, né? Então, seguiremos sem ambos nesse excelente trabalho feito pelo Departamento Médico do Saints. Sim, também, né? E eu acho que o Lattimore tá fazendo menos falta do que o Michael Thomas, mas, né, o que a galera tá falando aí. Mas, ficamos no aguardo. Tá encaixado, né, já? Tá encaixado. O Alan Ty-Taylor é uma gratíssima surpresa. A gente imaginava que ele ia ser um nickel muito bom para a NFL, inclusive quando a gente abre mão do Verdney Johnson e toda aquela gritaria, porque o staff já estava vendo que o Alan Ty-Taylor tinha potencial para assumir essa posição. E o Adibo, jogo que passa, em cima de jogo que passa, mostra também ser uma peça confiável, né? Então, de novo, a defesa não é problema. Acho que é lógico que é importante ter o Lattimore, é um cara decisivo, mas consegue se virar, consegue achar outras soluções caseiras. O problema é não ter, por exemplo, um Tyson Hill para um jogo como esse, que vai ser um jogo muito truncado, em que a gente não vai ter tempo de preparar muito playbook, que é a coisa mais... Se é que não vai ter o Tyson Hill, né? Mas que a coisa mais tranquila a se fazer é dar a bola para ele baixar a cabeça e sair correndo, que é
uma coisa tão simples que o Saints consegue fazer sem pensar. Então é importante que tenha esse tipo de opção para a pancada que a gente tomar não ser uma pancada ainda maior. Fica aí a informação para vocês, ouvintes. Agradecer ao William por estar aqui hoje com a gente. William, muito obrigado. Por favor, fique à vontade aí. Se quiser mandar beijo para quem você quiser, abraço, por favor. Convidadíssimo a voltar sempre que puder. Jéssica, eu que agradeço. É uma honra estar aí com vocês, com o Caio aí, o chefão aí da galera, né? Para mim é uma felicidade falar um pouco sobre o Saints. O Saints entrou na minha vida de uma maneira um pouco inusitada, assim, e só que chegou marcando mesmo, assim, né? Então, eu sou fãzaço do Saints, fico noite sem dormir quando perde. Não essa temporada, né? Essa temporada é um caso à parte, mas umas temporadas atrás sofro muito, assim, com jogos, assim, quando perde. E o amor é tão grande pelo Saints que até tatuagem eu tenho, né? Então, é uma felicidade estar aqui participando e sempre que precisar, se for útil, né, no podcast, eu estarei aqui com muita alegria e disposição para poder participar. Valeu! Agradecer ao Caio que está aqui hoje. Obrigada, Caio. Abraços na família, por favor. Muito obrigado. Agradecer a equipe que cuida da minha agenda, né? A Bárbara, que é minha esposa, que conseguiu separar um horarinho para eu conseguir participar, receber liberação, né, do departamento familiar, para conseguir participar desse podcast e torcer, né? Já sofri muito com o Saints. Essa temporada está sendo boa porque a gente está criando pouquíssima expectativa e aí não sofre. Se chegar contra o Rams e tomar mais uma pancada, vai ser mais um dia no escritório para a equipe do Saints. Tomara que isso não aconteça. E eu tô torcendo para esse time para playoffs, pelo menos é divertido. A gente vai lá, faz uma graça, depois provavelmente vai ser eliminado rápido nos playoffs também, mas pelo menos faz uma graça, tem mais jogo em prime time. Vai ser divertido esse fim de temporada do New Orleans Saints. É o que a gente falava quando o Winston se tornou o quarterback titular do time, né? Eu não sei se será bom, eu sei que vai ser divertido. É isso que a gente pode esperar para as últimas temporadas. Não sei se vai ser bom, se a gente vai ganhar, mas pelo menos vai ser divertido essa última parte da temporada do Saints. Valeu, gente, um abraço. É isso, galera. Muito obrigada a todos vocês que ouviram a gente até o final. Obrigada a vocês que nos ouvem semanalmente. Abraço pra galera lá do Saints Brasil, que nos ajuda a deixar tudo no ar, né? O site, podcast, nosso Instagram, etc. Abraço pra galera lá do nosso grupo do Telegram, que tá sempre conosco e comentando jogos aí em dia de jogo. Se você quiser fazer parte lá do nosso grupo do Telegram, é só entrar em contato conosco aí nas redes sociais que a gente manda o link pra você. Lembrando, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram, procure por Saints Brasil no Facebook, mundorudete.com, nosso site, e também, se você ouve podcast pelo YouTube, é só ir lá em We That Podcast 2.0 no YouTube e curtir lá a nossa página, o nosso canal, etc. E também segue eu e as gurias, segue eu e as gurias, né, lá no @Flor do Superdome, tanto no Instagram quanto no Twitter. Também estamos lá falando, e também procure a gente no YouTube, que a gente está falando do Saints toda semana lá no YouTube. Muito obrigada para você, ouvinte, e até semana que vem.